Das paz, povo, vamos entrando, eu já vou aceitando o professor Saulo. Paz, paz. Olá, graça e paz. Graça e paz. Vamos ver aqui. Quem for entrando já vai convidando outras pessoas. Gente, excepcionalmente hoje vai ser às 20 horas por um erro na arte. Mas vamos. Graças que o professor Saulo ele estava disponível no horário. Eu só vim me tocar quando eu fui conversando com ele hoje. Eita, glória, glória a Deus. E aí, você está me Sejam ouvindo bem, bem-vindos. Eveline? Eu tô. Quem tá entrando tá ouvindo bem. Evelyn, seja bem-vinda. Amanhã tá entrando aí pelo meu Instagram também. Emily, o pessoal, os jovens da igreja entrando. Fico muito feliz em ver os jovens entrando. Igor entrando Glória a também. Deus. Gente, hoje vai ser muito bom, porque a gente vai falar sobre o estado dos mortos. Parece uma coisa meio macabra, né? E só lembrando, Saulo, eu tô branca, porque eu lembrei da outra live. É porque eu comprei uma luzinha daquela pra live, mas a minha quebrou no primeiro dia que eu usei. E aí é tipo é uma luz especial aqui, você não sabe o Ela, apetrecho que é- é. ela clareia mais, né? Eu até brinquei dizendo É, que você estava branca e André estava o oposto. o oposto. Eu, é, o meu quarto ele é extremamente escuro. Aí, quando faz sem nenhuma iluminação assim, quase não me vê. Aí eu tive que arranjar uma luz. Eu comprei uma daquelas que estão fazendo em live agora, mas a minha quebrou no primeiro dia que eu No usei. primeiro Eu dia. sou muito... No primeiro dia. Eu disse, não, vou comprar mais não, vou ver aqui um negócio aqui de casa mesmo. Então, assim, eu tô muito feliz com a gente nessa live de novo, porque escatologia é uma coisa que eu amo. E, gente, quem não conhece, é, Saulo se apresenta, vamos aproveitar, que você mesmo se apresente, que geralmente eu esqueço alguma coisa. Amém, glória a Deus. Então, é, como a gente já fez uma outra live juntos, né, sobre o tema escatologia, para quem está chegando aí, meu nome é Saulo, eu ensino essa matéria, escatologia, a doutrina das últimas coisas, no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Já há alguns anos tenho me dedicado nesse tema e já escrevi sobre isso, tenho 2 livros no tema de escatologia bíblica, e a gente está aqui para somar na compreensão aí sobre o estado intermediário dos mortos. Eu creio que nós teremos uma live bem edificante. Eu moro aqui em Arco Verde, Pernambuco, e eu sou casado com Daiane, e nós temos um filho chamado Saulo Daniel, que eu chamo de o bebê escatológico. Ele é muito lindo, ele é muito fofo. Gente, aproveitando que Saulo falou, já vamos fazer a propaganda, porque o que é bom, a gente tem que, né, fazer a divulgação. Saulo, ele tem 2 livros maravilhosos, que eu tenho um antigo e, glória a Deus, chegou o novo. O Então, ele novo, tem é? Surpreendidos pela Eternidade. É muito top. Tudo sobre escatologia, assim, de uma forma, uma linguagem simples, fácil da gente entender. Se você quer entender acerca das coisas do fim, pode comprar, vale a pena. Ó, é fininho, assim, para outros que a gente vê, é fino. No instante a gente termina e é top esse livro. E um outro livro maravilhoso também que Saulo escreveu, ó, Apocalipse de Cristo, as 7 igrejas, é muito top. Eu ainda não consegui terminar esse, mas até a parte que eu li é muito bom, porque eu tô mais focada nesse aqui por enquanto. Então, assim, eu Benção não sei se demais. ainda tá nessa, não sei se tá, mas quando eu comprei o meu, foi agora já depois da pandemia, porque eu tinha só a versão mais reduzida do Surpreendidos pela Eternidade, mas tava uma promoção, não sei se ainda tá, do frete Ainda está grátis. assim, ainda está, o Então, frete gente, grátis. tá muito baratinho, depois se vocês quiserem comprar, vai no direct do Saulo e é um preço assim que é tipo, é um presente. Amém? E só eu tava mexendo só umas coisas minhas e olha o que eu encontrei. Gente, assim, Deus é muito bom comigo, porque Saulo foi meu professor de escatologia no Rema. Então, assim, mexendo nos livros do Rema, olha o que eu encontrei. A A minha prova, prova do Rema. E só para provar vocês, a nota foi, ó, 10. 10.
Bem, Lê aí assim. uma questão para nós, só uma questão, só para o pessoal ver. Ó, eu vou ler a Eu questão fui, que foi sobre. eu fui Ó, simples, viu? Eu deixei fácil essa prova. foi. É, mais ou menos, né? Por exemplo, a questão 8. Hades e Sheol era o lugar para onde todos os mortos iam antes da ressurreição de Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? Vocês vão saber disso daqui a pouco. Então, gente, para vocês que estão nessa live, sejam muito bem-vindos. Se você entrou agora, manda aí no aviãozinho para mais pessoas possam ser edificados com os ensinamentos de hoje. Gente, é estudo hoje, porque assim, Saulo é mestre em escatologia. Então, assim, vocês vão estar aprendendo muito. E muitas vezes, assim, a gente vê que o povo está morrendo. E como eu falei no aviso bem rapidinho, né, falando sobre a live, né? Quem morreu tá dormindo, então a gente vai saber sobre essas coisas daqui a pouco. Então, só para a gente começar, primeiro, Saulo, o que é morte? A gente fala de morte, morte, uma galera aqui vai morrer ou não, né? Porque eu creio que eu sou a geração do arrebatamento, Amém. mas caso não aconteça, a gente vai morrer. E o que é morte, né? Quando a Bíblia fala de morte, o que é que realmente ela está querendo dizer morrer? Amém, Morte ok. significa o quê? Muito bom mesmo. Então, para a gente trazer uma introdução, e quem está nos acompanhando aí entender o contexto desse tema, quando a gente estuda a escatologia, a doutrina das últimas coisas, existem dois tipos de escatologia, que é a escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia geral nada mais é do que o estudo dos eventos que têm uma abrangência mundial, como, por exemplo, o arrebatamento, que você fez com o reverendo André na semana passada, a tribulação, a segunda vinda, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, são eventos que têm uma abrangência mundial. E já a escatologia individual, que é um outro tipo de escatologia, ela lida com o indivíduo no momento da morte, que é justamente sobre o que nós iremos falar hoje. É sobre a questão do estado intermediário dos mortos, sobre o estado dos mortos. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o homem, ele é um ser que vai além da matéria. Por exemplo, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus ela é mais cortante e penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que penetra a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia também diz que Deus soprou o fôlego de vida no homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. A palavra do Senhor em diversos outros textos, como Tiago, vai falar que o corpo sem espírito é morto. A Bíblia fala também que nós temos uma alma. Então, quando nós associamos a isso, o homem vai além da matéria, além dessa carne e que nós estamos presenciando. Sendo assim, quando o homem morre, quem morre? E aí nós iremos falar sobre isso. Se é o corpo, se é a alma que morre, se é o espírito, se morre, onde é que está. Então, tudo isso nós iremos trabalhar, se tem consciência, se não tem. Então, tendo compreendido essas coisas, nós poderíamos definir a morte da seguinte forma. A morte é um dos impactos da desobediência do primeiro homem, Adão. Pois os efeitos da morte têm uma abrangência muito grande, que não alcança apenas o homem, mas alcança a criação. Quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, tem algo muito interessante, Romanos 5,12, que diz assim, ó, porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a morte nada mais é do que um dos efeitos, são vários, mas um dos efeitos da desobediência do primeiro casal de Adão e de Eva. Então, morte é o quê? Efeito da desobediência, impacto da desobediência. E essa morte, ela vai ter suas esferas, que nós iremos falar logo mais. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Então, morte basicamente é isso, é efeito da desobediência do primeiro homem, Adão. Nunca é a aniquilação, mas sim é algo que está relacionado, é um conceito
né, que está associado à separação. Significa que se Adão não tivesse pecado, a gente não ia morrer, gente. Só isso. É o que A a Bíblia culpa diz, toda é né? de Adão. Gente, esse Adão vai ter uma conta com a gente quando chegar lá. Então, Saulo, então a gente já sabe que a morte é a causa, né, o efeito da desobediência do homem lá no Éden. Só que Isso. a Bíblia ela fala de três tipos de morte. Você podia explicar melhor quais são esses três tipos de morte e como é que elas se dão? Isso, de fato, quando Deus passou aquela lei lá no Éden para Adão, que eu chamo de a lei do Éden, Deus disse para Adão assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. Gênesis capítulo 2, ali a partir do verso 14 até o verso 16. De toda árvore do jardim poderás comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, o Senhor disse: dela vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Então, essa palavra morte saiu da boca do Senhor quando ele disse que seria o efeito da desobediência. Se vocês desobedecerem, vocês irão morrer. Então, quando Adão e Eva eles comeram ali do fruto que Deus ordenara que não comessem, diz a Bíblia que o resultado seria morte, e eles morreram. Só que eles não morreram inicialmente fisicamente. Eles morreram primeiro espiritualmente. E o que é a morte espiritual? Que seria aí o primeiro tipo de morte. Morte espiritual é a separação de Deus no espírito por causa do pecado. Vou dar um exemplo. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, a palavra do Senhor diz que todos nós andávamos seguindo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira. Lá em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, diz que Deus, não é que ele está com os seus braços encolhidos ou seus ouvidos fechados para que não possa nos ouvir ou estender suas mãos para nos abençoar, mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, morte espiritual é isso. É estar separado de Deus por ocasião do pecado. O primeiro tipo de morte que Adão experimentou foi esse tipo, a morte espiritual. Agora, uma coisa interessante é que a outra morte que Adão veio a experimentar, como efeito da primeira morte, e a primeira morte como efeito da desobediência, é muito interessante porque eu gosto de dar um exemplo de um ferro de passar. Todo mundo em casa tem um ferro de passar roupa. E quando o ferro está bem quente e você tira o ferro da tomada, ele não esfria instantaneamente. Ele está desconectado da tomada, mas ele continua quente e ele vai esfriando no passar do tempo. Eu entendo que da mesma forma se deu com o homem. Quando o homem pecou, instantaneamente ele foi desconectado de Deus. Ele morreu espiritualmente. Mas a morte física foi algo que aconteceu depois de um tempo. A prova é que Adão peca e só vem morrer depois. A palavra do Senhor vai falar, capítulo 5 de Gênesis, que aí ele viveu 935 anos. Então, ele viveu bastante, mesmo após a queda, mesmo após ele ter desobedecido, ele ainda viveu bastante. Então, o segundo tipo de morte é a morte física, que nada mais é do que a morte do corpo. É quando o espírito sai, quando a vida sai do corpo, o corpo morre. Conforme Tiago diz, o corpo sem espírito é morto. E o terceiro tipo de morte que nós encontramos é a morte eterna. O que seria a morte eterna? É quando alguém morto espiritual morre também fisicamente. Essa pessoa estará definitivamente perdida. Ou seja, ela vai ressuscitar? Vai, mas ela vai ressuscitar para ser julgada no julgamento do juízo final, o grande trono branco, para ser lançada no lago de fogo e enxofre. Aí que a Bíblia diz assim, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte, ou a morte eterna. Então nós encontramos aí esses três tipos. Número 1, morte espiritual. Número 2, morte física. Número 3, morte eterna. Então, corrigindo aí, André falou que Adão tinha 930 anos. Toda vez eu confundo, 935, 930. Obrigado, André.
Então, Bem-vindo, André. esses são os três tipos de morte que existe: morte espiritual, morte física e morte eterna. No caso, a morte eterna, ela realmente não existe, né? A morte, tipo, a pessoa nunca vai deixar de existir. Não é isso, É Saulo? porque o conceito O de morte, espírito, ele é eterno, não é isso? Independente de se você vai para o céu ou você vai para o inferno, ele vai sofrer o tormento eterno, não é isso? Mas é a porque morte realmente. esse tormento eterno a Bíblia chama de morte eterna. Só que por isso que morte não pode ser aniquilação ou ausência de existência. Não, morte é algo que está associado à separação. Vou dar um exemplo. As pessoas que estarão no lago de fogo e enxofre, elas estarão definitivamente separadas de Deus pelos séculos dos séculos, de dia e de noite, sofrendo e sendo atormentadas. Então, eu gosto de dizer que elas estarão morrendo sem morrer pelos séculos dos séculos. Ou seja, elas não deixarão de existir, mas estarão experimentando os efeitos da sua queda, da sua desobediência. Então, é esse o contexto que está associado à morte eterna, literalmente separados eternamente de Deus. Tem um texto interessante, por exemplo, lá em Apocalipse 20, verso 14 ao 15, lá vai dizer: e as pessoas foram lançadas, que não tinham seus nomes inscritos no livro da vida, foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Aí o texto diz assim: no lago de fogo e enxofre, onde essas pessoas padecerão, e o texto diz assim: o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Então é literalmente morrer eternamente, experimentar os efeitos da desobediência pelos séculos dos séculos. Nunca morte está associada à aniquilação. Isso aí a gente deve guardar no nosso coração, porque senão a gente vai ter um grande problema para resolver com diversos textos, como Mateus 25, lá no verso 43, Mateus 25, Marcos 9, verso 43 e 48, e Mateus 25, verso 41, que diz aí que as pessoas serão lançadas para o fogo eterno. Então, se vão ser lançados para o fogo eterno e o tormento é eterno, nós temos que acreditar que morte não é o fim, não é a aniquilação. Sobre o conceito do homem ser eterno, independente dele estar ou não com Deus, isso é verdade, só que a gente precisa só entender qual a ideia de eternidade para o homem, que é diferente da eternidade de Deus. Exemplo, o homem é um ser eterno? Mas ele não é eterno como Deus. Eu explico. Deus é eterno, e esse é o exemplo que eu gosto de dar. Deus, ele não tem nem início de dias, nem fim de existência, o nosso Deus Trino. Então, antes de Deus criar, eu gosto de dizer, Deus é eterno para trás. Depois que tudo isso aqui acabar e Deus criar um novo céu e nova terra, Deus é eterno para frente. Então, Amém. Deus não tem início de dias. O homem teve um início em Deus a partir da criação. Então, eu gosto de dizer que o homem é um ser eterno a partir de criado. Ou seja, depois que ele foi criado, ele vai viver eternamente ou com Deus ou ausente, banido da face do Senhor, conforme diz as Escrituras. As pessoas precisam ter essa consciência de eternidade com Deus, porque é pregado muito sobre várias coisas, mas ultimamente é pregado pouco sobre inferno. E eu lembro que quando eu era criança, eu via muito sobre inferno, né? Tanto que a gente tinha aquele temor, aquele medo. Hoje não é tão mais pregado. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê e a gente que estuda, tem vários nomes para inferno, e o inferno, cada um deles significa algo, e talvez para quem esteja nessa live seja. é, Alguns nomes sejam até novidade para eles. E eu queria, Saulo, que você falasse um pouquinho, né, sobre os nomes que o inferno ele recebe, né? Porque tem no grego, tem no hebraico e Isso, significa coisas diferentes. Então, isso explica aí um mesmo. pouquinho sobre os nomes, né? Sheol, Hades, Gehenna e por aí vai. Amém, amém. Vamos explicar assim. Então, tem uma pergunta interessante aqui que é importante a gente responder. Que a pergunta é a seguinte: quem morre espiritualmente, consequentemente morre eternamente? A resposta é: depende. A pessoa que morreu espiritualmente, ela ainda está viva fisicamente, ou seja, o seu corpo físico ainda não morreu,
enquanto ela está nesse processo, nessa condição, ela tem a oportunidade de ouvir o evangelho e se arrepender. Vou dar um exemplo hoje, um ímpio. Um ímpio, ele está morto espiritualmente, mas ele ainda não morreu fisicamente. Então, ele ainda tem a oportunidade de receber ao Senhor Jesus Cristo. Agora, uma vez que ele morreu espiritualmente e também fisicamente, aí não há mais uma outra oportunidade para que ele se arrependa. Então, respondendo aí, a pessoa está a caminho da morte eterna, né, se ele não se arrepender enquanto vida, né, e só há arrependimento enquanto vida. Então, as palavras, basicamente, nós encontramos as palavras que falam sobre morte, sepultura, além, mundo dos mortos, abismo, na Bíblia, nós encontramos elas sendo utilizadas 3 palavras no grego e uma no hebraico, que comumente elas são utilizadas na Bíblia para falar de locais, de ambientes. Nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, nós temos em hebraico a palavra Sheol, que nada mais é do que, vai depender do contexto, lógico, que nada mais é do que mundo dos mortos. Sheol é o mesmo que mundo dos mortos. Temos aí a palavra no grego agora, Hades, que é equivalente de Sheol. Então, quando eu falo Hades, eu estou falando o mesmo que Sheol. Sheol e Hades são palavras equivalentes, que quer dizer mundo dos mortos, que quer dizer morte. Vai depender do contexto, e isso só analisando o texto que a gente vai determinar. Nós temos aí uma terceira palavra, que é a palavra tártaro. Essa palavra tártaro não é aquilo que a gente vai lá no dentista fazer remoção de tártaro, não. Essa palavra tártaro, ela vem emprestada do grego, e nada mais é do que um abismo, em que a Bíblia trata como uma prisão de anjos. Por exemplo, lá em Judas e em Pedro fala também, tanto Pedro como Judas, que existem anjos que pecaram, que desobedeceram ao Senhor, que estão aprisionados no Tártaro, reservados para o grande dia. Então, é uma prisão de anjos. Existem esses anjos aprisionados lá, nesse Tártaro. E nós temos aí a próxima palavra, que é a palavra Geena, em grego, Geena, muitas pessoas chamam de Geena. A palavra Geena é a palavra utilizada para lago de fogo e enxofre, fogo eterno. O Geena, essa palavra era utilizada nas tribos, naquela ocasião, quando as pessoas queriam queimar o lixo das tribos, eles iam para um lugar que é como se fosse um lixão hoje, e eles ateavam fogo, e ali o fogo continuava. Então ali era chamado de Geena. A ideia de... O Geena é um lugar em que o lixo é lançado e é queimado, e o fogo não se apaga. Então o lago de fogo e enxofre é chamado de Geena, porque dá essa ideia de fogo eterno, onde o fogo não se acaba. Então nós temos aí essas palavras, repetindo, nós temos Sheol, no hebraico, que é o mesmo que Hades no grego. Temos a palavra tártaro, prisão de anjos, e a palavra Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que é o fogo eterno. Quando a gente fala das duas primeiras... Na realidade, esse é o verdadeiro inferno, não é? Essa palavra esse inferno, é o inferno. Essa palavra inferno, ela vem de uma outra língua, vem do latim, de infernos, mas essa palavra inferno, a ideia mesmo do inferno definitivamente é o lago de fogo e enxofre. Ainda que no Hades, pessoas que morrem sem Cristo hoje, elas estejam experimentando um tormento numa condição espiritual, mas não é definitivo. Diferente do lago de fogo e enxofre, que será um lugar definitivo, em que a Bíblia diz que o próprio Hades será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o negócio vai o inferno ainda nem foi inaugurado, não é isso? Vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Misericórdia. Isso mesmo. Então, essas palavras aí, por exemplo, Sheol e Hades, quando as pessoas morriam no Antigo Testamento,
segundo os indícios que a Bíblia nos apresenta, elas iam para esse local chamado mundo dos mortos. Crentes no conceito de Antigo Testamento. E descrentes iam para esse ambiente, para esse local. Só que a Bíblia fala que existiam pessoas que estavam sendo consoladas no seio de Abraão e pessoas estavam sendo atormentadas no outro lugar que a Bíblia fala que estavam em tormentos. Geralmente se divide como lugar de tormento. Eu gosto de dizer que era o mesmo local, mas não necessariamente o mesmo local. Havia um abismo no meio, diz as Escrituras, e um local de tormento e um local em que havia consolo. As pessoas que estavam no local de consolo, elas estavam mortas ainda espiritualmente, não tinham nascido de novo, mas elas acreditavam no Senhor. Então, o que é que deveria acontecer com elas? Aguardar o dia que o Messias removesse essas pessoas do lugar do mundo dos mortos. E foi a promessa. O rei Davi falou no Salmos 48, verso 12 ao 15, ele diz assim: eu creio, eu sei que um dia o Senhor livrará a minha alma do poder do mundo dos mortos, pois ele me tomará para si. E é interessante que ele disse que quem faria isso era o Senhor. E, literalmente, quando Jesus morre, nós não encontramos na Bíblia dizendo que ele foi diretamente para o céu. Nós não encontramos. Também nós não cremos que Jesus foi sofrer tormento lá no inferno. Não. A Bíblia mostra que Jesus ele não foi diretamente para o céu. Ele mesmo, após a ressurreição, quando Maria foi tocar nele, ele disse: não me detenha, porque eu ainda não fui para o Pai. Aí ele disse: subo agora para o meu Deus, vosso Deus, o meu Pai, vosso Pai. Então, o Senhor Jesus ainda não tinha ido para o Pai, e ele estava onde? Nós entendemos que ele estava no Hades, em que lugar eu, Saulo, defendo que ele foi para o seio de Abraão proclamar, fazer uma proclamação ali, né, como Senhor absoluto, e levar aquelas pessoas cativeiro, levar preso com ele aqueles que estavam presos para estarem no céu. Essas pessoas eram pessoas salvas no contexto de Antigo Testamento. Não era ímpio, não. Os ímpios continuam lá no lugar de tormento, num contexto espiritual, e os salvos do Antigo Testamento estão com seus espíritos e as suas almas na presença do Senhor lá no céu. No caso, o seio de Abraão é aquele local que lá em algumas Bíblias dizem parábola, né? A parábola de Lázaro e do rico. Então era esse lugar onde eles ficavam ali consolados, certo? Isso, a Bíblia fala, né, Lucas 16, verso 19 em diante, fala sobre esse texto. A Bíblia não diz que é uma parábola, né, só algumas versões aqui colocam o subtítulo ali de parábola, mas, de qualquer forma, lá é dito que o rico morre, o corpo dele é sepultado, tá claro lá dizendo isso, mas diz que ele estava no inferno, em tormentos. E é interessante que a palavra inferno lá é literalmente Hades. Mas diz que Lázaro morreu, né? Um outro Lázaro, não é Lázaro lá que Jesus ressuscitou, não, é o outro Lázaro. Esse Lázaro morreu, diz a Bíblia que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aí quando você vai ver a descrição lá do texto, é o mesmo local, porém separado, né, com compartimentos, né, como compartimentos distintos. Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando eu estou em sala de aula do Rema, ensinando, eu divido a turma. Eu gosto de falar, geralmente as turmas são separadas assim, a gente tem cadeiras, né, que é o formato de igrejas, a gente tem cadeiras aqui desse lado, e no meio um abismo. Aí eu gosto, que é a passagem ali, né? Aí eu gosto de dizer que esse no meio aqui é o abismo, um lado aqui é o de tormento, outro é o de consolo. Aí eu gosto de dizer que Cristo, ele leva esse lugar de consolo para estar com ele lá no céu. Após a obra redentiva dele. De modo que não existe mais hoje esse lugar intermediário para o crente ir depois que ele morre. Ele já vai logo direto estar com o Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa. É muito bom isso, né, Saulo? Bênção então demais, quer dizer, né? hoje quem morre em Cristo já vai direto para o céu, isso? Isso, E é o quem que a morre gente sem tem. Cristo?
é o que a gente tem nas Escrituras, né? Então vamos lá. Vamos responder aí primeiro quem morre com Cristo. A gente tem Filipenses capítulo 1, verso 20 ao 23, em que Paulo diz assim: eu tenho plena certeza, isso depois da morte e ressurreição de Cristo, né? Paulo dizendo assim: eu tenho plena certeza, preferindo deixar o meu corpo para habitar com o Senhor. Aí ele diz: o que é incomparavelmente melhor. Então veja, Paulo disse que se Amém. ele deixasse o corpo, ele iria habitar com o Senhor. Ele não disse: se eu deixar o corpo, eu vou para o Hades. Ele não disse: se eu deixar o corpo, eu vou para a sepultura apenas. Ele disse: se eu deixar o corpo, eu vou habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Nós temos aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo dizendo a mesma coisa. Paulo diz assim: nós temos confiança de que, preferindo deixar o corpo, aí ele diz, para habitar com o Senhor. Então, Paulo novamente fala que se deixar o corpo, vai habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Temos aí Atos dos Apóstolos, a partir do verso 50, verso 50 até o verso 54, 55, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele vê a glória do Senhor, Jesus Cristo à destra de Deus o Pai, e ele diz assim, olha uma coisa interessante que Estevão diz assim: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à destra da glória de Deus. E aí diz a Bíblia que aquelas pessoas começavam a apedrejar Estevão, e Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele ia receber o espírito de Estevão onde? Jesus ia receber exatamente onde ele estava. Então, quando um salvo morre, o seu espírito e a sua alma, ele já vai estar com o Senhor. O corpo vai para a sepultura, porque um dia vai ressuscitar. Mas o espírito e a alma da pessoa já vai estar com o Senhor, consciente. Nós temos aí a questão do ímpio. O que acontece com o ímpio hoje? O texto de Lucas 16, verso 19, ele é bem claro. Ele diz que aquela pessoa ali que morreu, que era um ímpio, ele foi para um lugar em que ele experimentava tormento, lógico, em uma condição espiritual. A gente fala isso e às vezes o pessoal pensa assim: e espírito sente dor? Porque aquele homem ele tinha sede, ele estava sendo atormentado por chamas. Aí o pessoal fala: espírito sente dor, espírito faz isso, aquilo outro. Eu gosto de dizer assim: olha, as pessoas não entendem muitas vezes que existe uma dor que vai além da dor física. E quem já experimentou depressão sabe do que eu estou falando. Então, existem tormentos na alma, na mente da pessoa, que vai além de uma simples dor de cabeça. Então, existe sim. Se eu posso oprimir alguém com minhas palavras, com minhas atitudes, pessoas poderão sim serem atormentadas em uma condição espiritual. Diz a Bíblia: banidos da face do Senhor para sempre. André colocou, e o purgatório, Saulo, que já foi tanto falado em purgatório. Onde é que a Bíblia fala do purgatório? Esses textos Então, fazem o purgatório cair por terra, né? o purgatório é uma doutrina romana, né, católica romana, que foi sistematizada, né? Ela veio, um teólogo falou, outro teólogo também, depois a igreja estabeleceu como regra, como dogma, a igreja, quando eu falo a igreja católica romana, estabelecido como dogma, e daí muitas pessoas entendem que o purgatório, essa ideia de purgatório é de purgar pecados. Então a pessoa iria passar por uma questão de uma purificação, para, tendo sido purificada após a morte, essa pessoa estaria com o Senhor, sairia do purgatório. A grande dificuldade que nós temos aí é que coloca a purificação em algo que não é o sangue de Cristo. Então, quando a gente observa para o sangue de Cristo, para o sacrifício dele já foi suficiente para nos purificar dos nossos pecados. Então, não preciso de um purgatório. É literalmente uma doutrina herética que nós não podemos concordar. A Bíblia não fala de purgatório. Nenhum lugar da Bíblia fala de purgatório. Amém. E Deus me Então, livre, a temos uma pessoa já... pergunta legal aqui, ó. Olha que legal, Eveline. E como se entende quando Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Quando Jesus falou para o ladrão na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Então, esse é um texto que gera muitos debates. Muitas pessoas dizem que o problema aí era uma vírgula, e Jesus estava dizendo assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando, na verdade, você vai estudar o texto e os manuscritos, você vai ver que, de fato, não existe essa vírgula, nada disso, não. O que o Senhor Jesus está dizendo é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E a grande dificuldade é que Jesus morreu e ele foi para o Hades. Atos capítulo 2 fala sobre isso: não deixarás a minha alma no Hades. Então ele foi para o Hades. Então como seria estar com ele no paraíso naquele dia? Sendo que Paulo fala em outra ocasião que conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, que foi o paraíso. Aí ele diz: o paraíso, o céu, o terceiro céu. Então, peraí, o paraíso é aonde? É no terceiro céu? É no Hades? Onde é que fica isso? Como entender esse texto do ladrão? Bom, basicamente, nós podemos entender da seguinte forma. Uma dica simples aqui. Quando você tem a Bíblia falando de algo e a Bíblia falando de outra coisa que parece entrar em contradição, você não toma partido antes de tentar harmonizar os textos, porque senão você pode estar lançando Bíblia contra Bíblia. Então, por exemplo, se eu uso o seguinte argumento: então, como se entende quando Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Aí eu posso devolver dizendo assim: então, como se entende quando ele disse, após a ressurreição, que ainda não tinha ido para o céu? Para o Pai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou negar os dois textos? Ou vou ficar só com um? Não, eu vou tentar entender o contexto que a Bíblia vai trazer para nós, associando, fazendo uma correlação com outros textos, para harmonizar isso à luz das Escrituras. Então, claramente, Jesus fala que ainda não tinha subido para o Pai, após a ressurreição. Lembra quando Maria vai tocar nele? E ele diz, não me detenha, porque eu ainda não fui para o Pai. Aí, interessante que ele diz assim, subo agora para meu Deus, vosso Deus, para meu Pai, vosso Pai. Avisa Pedro. Então, claramente, Jesus ainda não tinha ido. Então, como entender à luz desse outro texto do ladrão da cruz? Bom, a resposta plausível que eu considero, Saulo considero, é que quando Jesus morreu, ele foi para o seio de Abraão, que nada mais era do que o paraíso daquele contexto. Era um lugar onde havia consolo. Então, o ladrão quando morre, foi para onde? O ladrão morreu antes de Jesus ressuscitar. Então, e ele morreu salvo, crendo no Senhor. Então, ele foi para onde? Ele foi para o mesmo local. Ele foi para o seio de Abraão. Então, Jesus esteve ou não esteve com ele no paraíso? Esteve. Então, essa é uma explicação que eu acho bem plausível. Quando Jesus ressuscita, há uma remoção. E hoje o paraíso nada mais é do que estar no céu, no terceiro céu, na presença de Deus. Por essa razão que isso explica o que Paulo fala. Hoje todo o seio de Abraão está no céu, certo? Que não recebe esse título, né? Mas hoje é a presença de Deus. Hoje é estar com o Senhor, como Paulo fala. Essa é uma proposta que é bem plausível, inclusive ela está em forma de gráfico na apostila do Rema. Essa resposta está em forma de gráfico na apostila do Rema. Uma outra coisa aqui interessante para a gente entender sobre isso, que eu acho bem legal, é que muitas pessoas querem apresentar, Eveline, a seguinte resposta. Quando Jesus falou, como nosso Deus é uma trindade, então quando Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso, algumas pessoas falam que seria uma menção a Deus o Pai, sendo que existe a trindade. Então, quando Jesus falou, estarás comigo, não era com ele, era com o Pai. Então, seria aquela ideia, né, de que o ladrão foi direto para o Pai e se cumpriu aí o que Jesus falou. Quais os problemas dessa teoria? São dois. Número um, dizer que o primeiro homem a entrar no céu foi o ladrão na cruz e não Jesus, porque Jesus era tanto homem como Deus, aí é complicado. Aí é complicado mesmo. Porque Jesus, ele penetrou os céus, diz as Escrituras, lá em Hebreus. Então, é bem complicado isso, entender que outra pessoa entra primeiro do que ele. Acho bem complicado. Mas aí nós temos Jesus penetrando os céus. Ou qual seria o outro problema? Era dizer que esse ladrão foi para o céu, né, antes de Jesus. E um outro problema, e aqui é uma pedrinha no calcanhar,
e grande dos grandes é que há confusão nas pessoas da deidade. Porque Jesus disse, estarás comigo. Ele não disse, estarás com meu Pai. Ele não disse, estarás com o Espírito Santo. Apesar de acreditarmos em um só Deus, mas é um só Deus, manifesta em três pessoas. A Bíblia nunca confunde as pessoas. A Bíblia nunca chama o Pai de Filho, nem o Filho de Pai, nem o Espírito Santo de Pai, nem de Filho. Então, existe unidade, mas a Bíblia mostra que existe essa distinção. Isso é tão claro que o próprio Jesus falou assim, ó, quem pecar contra o Pai, se lhe há perdoado. Contra o Filho, se lhe há perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não se lhe há perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Agora a pergunta é simples. Se fossem a mesma pessoa, pecar contra o Filho era o mesmo que pecar contra o Pai. Pecar contra o Pai era o mesmo que pecar contra o Espírito. Fato que Jesus revela claramente que não é assim. Então eu creio que tenha explicado. Saulo, alguém perguntou, só respondendo, gente, vai ficar salvo assim a live, viu? Quem perdeu o começo, o início, vai ficar salvo. E alguém perguntou, travou Saulo não, né? Alguém Não, perguntou sobre por que na parábola não, né? No texto do rico e Lázaro, por que Lázaro não falou nada? Quem perguntou acho que André deu uma respondida, mas a tua opinião qual seria? Porque Lázaro ficou caladinho, só quem falou foi o rico. então, normalmente a gente gosta de trabalhar com teologia especulativa. E geralmente as pessoas gostam de saber o que a Bíblia não revela. Então, ó, se o que já está revelado já existe muitas dificuldades de compreender, imagine aquilo que a Bíblia não diz. É igual um aluno uma vez me perguntou assim, Saulo, professor Saulo, por que Deus, após a queda de Satanás, né? A Bíblia fala que a serpente caiu, né? O dragão. Por que Deus não destruiu? E eu sei porque a Bíblia não diz. Porque se Deus é bom, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida e as outras árvores lá no Éden? A Bíblia não diz. Então nós temos que especular. Eu acho plausível o seguinte entendimento. Eu gosto de devolver com outro questionamento. Então, por que a Bíblia também não mostrou as outras pessoas falando? Porque no texto é dito assim, Abraão diz, os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. Então a minha pergunta seria simples, por que mais pessoas não falaram? De um lado, nem de outro? A resposta mais simples é, primeiro, que não haveria necessidade para isso, e o questionamento era literalmente entre o rico e Abraão. A prova tão grande que o rico fala assim, manda Lázaro fazer tal coisa. Manda Lázaro voltar. Eu gosto de uma frase de um professor amigo meu, Tiago Freitas, que ele diz assim, o rico, que é aquele rico arrogante, soberbo, ele é tão, não só ele diz isso, mas meu amigo Jonatas Bragato também, ele é tão arrogante que até no inferno ele quer dar ordem ao pobre. Ai, meu Deus. Né? Quando a gente manda Lázaro ir, ele já tá manipulador nem um pouco, hein? Eu queria só aproveitar e honrar aqui a vida, a presença dos meus pastores estão aqui, Pátio, pastor Alexandre, eu nem vi quando eles entraram, mas muito obrigada por vocês estão presentes. E Vitor perguntou se tem algum propósito no Hades. Olha, a Bíblia, basicamente, ela vai mostrar ali que essas pessoas que estavam no Hades salvas aguardavam o dia que o Messias ia passar por lá. Conforme eu já citei, lá no Salmos 48, no verso 12 ao 15, vai falar isso, que o Senhor livraria as pessoas lá do mundo do Hades, ou do mundo dos mortos. Temos também lá em Oséias, creio eu que seja capítulo 13, falando, o Senhor dizendo assim, eu livrarei vocês do poder do Hades, do poder do Sheol, né? Eu farei isso. Então, o Senhor faria isso. Foi prometido. E para o ímpio, é um lugar de tormento numa condição espiritual. Acho que a descrição do que se passava com essas pessoas, talvez explique o propósito. Amém. Saulo, a gente vê muito falar, né, e muitas pessoas têm entendimento
que quando a gente morre, né? Não, quando a gente morre, não, deixa eu refazer a frase. Quando alguém morre, essa pessoa, ela fica num estado de sono. É como se, mesmo os que morrem em Cristo, elas ficam dormindo, esperando até a volta de Jesus. E aí, quando essas pessoas morrem, a gente já entendeu que elas, né, quando a gente morre em Cristo, a gente vai direto para o céu, a gente vai estar, né, automaticamente com o Senhor. Mas e aí, essas pessoas têm consciência, elas, né, elas têm memória da vida aqui na Terra, como é? Ok. Primeiro, elas É, não antes, estão dormindo, não é isso? antes disso, eu queria aqui mandar um abraço aí para a irmã Ivanilde Barros, lá de Roraima, Boa Vista, Roraima. Abraços para você e sua família. Ela comentou algo interessante aqui. Olha, ela gosta de brincar aqui. Ó. Ela colocou assim, ó, porque ele era educado. Ninguém tinha falado com ele. Então, Lázaro não falou que ele era educado. Ninguém tinha falado com ele. Bom, eu gosto de uma resposta de um amigo meu, que ele diz assim, que o Hades era como se fosse uma prisão preventiva, para depois ir para a definitiva. Então, alguém quando é pego em algum delito em flagrante, primeiro você vai ver que a pessoa vai para a delegacia, e lá vai ser feito um BO, vai ser feito todo um processo, e depois é que a pessoa vai para o presídio, né? Então é como se fosse uma prisão ali intermediária para depois ir para a definitiva. A pessoa está no Hades, no tormento, para depois ir para o lago de fogo e enxofre, que seria o definitivo. Vamos mais. Nós temos aí... deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, então podemos avançar. Adão e Eva estão no Hades. Se eles estavam no Hades, já foram levados para estar com o Senhor após a ressurreição de Jesus. Então, se eles estavam no seio de Abraão, perdão, não só no Hades, mas no Hades, no seio de Abraão. Mas, uma pergunta interessante sobre a questão de dormir, né? Se quem morre está dormindo, está consciente ou não. Biblicamente, quando a gente olha para as Escrituras, para a Bíblia, nós encontramos essa palavra dormir, ela sendo aplicada em diferentes contextos. E essa daqui é uma dica muito interessante que nós, como homens e mulheres de Deus, né, todos nós crentes, nós precisamos atentar para isso. Nós temos que ter cuidado para nós não fazermos uma interpretação à luz do significado único de uma palavra. Porque, se tratando de uma palavra ou de um termo, dependendo do contexto, há diferentes sentidos e referências. Então, isso é bem interessante para a gente atentar. Vou dar um exemplo aqui. Nós encontramos na Bíblia a palavra dormir, em Gênesis capítulo 41, verso 5, como uma menção ao repouso do sono. Então, dormir, segundo esse texto, é o mesmo que dormir. Dormir mesmo. Dormir é o mesmo que dormir. É o mesmo que uma coisa que a gente gosta bastante, né? Pelo menos eu. Aleluia. Além de tomar café, é dormir, outra coisa que eu gosto. Nós encontramos também uma outra menção dessa palavra dormir associada a estar desapercebido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 e 7, a Bíblia fala sobre pessoas que estavam desapercebidas. A Bíblia fala, não durmamos como os demais, antes vigiemos. Então, dormir nesse contexto é não estar vigiando. Então, nós temos aí o dormir como menção a alguém que está desapercebido. E, por fim, nós temos a menção dormir como uma menção, a palavra dormir como uma menção à morte física. João capítulo 11, verso 12 ao 14. Jesus falou assim, nosso amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram, Senhor, se ele está dormindo, estará salvo. Aí o Senhor falou claramente, Lázaro morreu. Então, nesse contexto, dormir é o mesmo que morrer. Então, sendo assim, quando a gente olha para as Escrituras, o que dorme é o corpo na sepultura. Mas nós nunca fomos para um velório e um sepultamento de um espírito, de uma alma, mas sim de um corpo. Então, nós não cremos no sono da alma. Nós cremos que o que dorme, que é o mesmo que está morto nesse contexto, é o corpo na sepultura. Mas em breve, diz as Escrituras, que todos os homens, crentes e descrentes,
ouvirão a voz do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Jeová encarnado, o Deus conosco, dizendo: vem! E aí os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois, lá na frente, os ímpios irão ressuscitar também e serão lançados no lago de fogo e enxofre. O próprio Jesus falou isso. Muitos dos que dormem no pó da terra ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, gosto de dizer que a voz de Cristo penetra as sepulturas e ressuscita os mortos. Aleluia. Aleluia. Saulo, e o pessoal que tá no céu com Jesus nesse exato momento, eles têm consciência da vida que tiveram aqui? Ok, boa pergunta. Olha, eu entendo que sim, com base nas escrituras. Por exemplo, Apocalipse, no capítulo 6, ali no capítulo 6, verso 9, é dito assim, quando vai abrir um dos selos lá, é dito que o quinto selo, quando é aberto, lá diz assim: vi as almas daqueles que tinham sido mortos, e debaixo do altar, clamando: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não vingas nem julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, número 1, estavam mortos, mas estavam clamando, conscientes. E o texto fala: não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, se lembraram que pessoas tinham tirado suas vidas. Então, eles têm lembranças. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: aí em Paulo Afonso, ó, você não está em Paulo Afonso, você está em Petrolândia. Tô em Petrolândia hoje. Mas lá em Paulo Afonso, Bahia, tem uma loja conhecida, e outras pessoas conhecem porque tem em outros lugares também, que é as lojas americanas. Aqui também tem. E Aqui se eu perguntasse tem. aqui, aí também tem? Se eu perguntasse para os irmãos que estão acompanhando, você lembra da última vez que você foi nas lojas americanas? Muitos de vocês que já foram lá, vocês vão dizer assim: sim, nós lembramos. Aí eu devolvo com outra pergunta. Você está acompanhando tudo o que acontece lá agora, lá na loja? Não. Mas você lembra de quando você foi? Sim. Então, minha resposta é a seguinte: os mortos, eles levam consigo as lembranças, mas eles não estão acompanhando o nosso dia a dia por várias razões. Número 1, porque isso estimularia a comunicação dos vivos com os mortos, fato que a Bíblia condena. Deus abomina, a Bíblia fala: eu, Senhor, abomino, sobre não consultar os mortos. Deuteronômio 18 vai dizer isso, que o Senhor abomina. O segundo argumento, eu teria que atribuir que o homem tem a onisciência, porque se os mortos estão acompanhando o que acontece 24 horas no nosso dia a dia, então eles são oniscientes, um atributo exclusivo de Deus. Então eu não posso dizer que eles estão acompanhando o nosso dia a dia. Agora, eu digo da seguinte forma: eles estão conscientes na realidade que estão. Então, um exemplo simples. Hoje eu estou aqui no meu escritório, na minha casa. Eu estou consciente da minha realidade. Mas eu não sei o que está acontecendo agora, nesse exato momento, no centro aqui da cidade, no comércio. Eu não sei. Então, nós não seremos deuses quando morrermos. E nem somos deuses. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos redimidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Mas nós não temos o poder divino da onisciência, da onipresença, da onipotência. Então, basicamente, essa seria a minha explicação. Quem morre hoje está dormindo o corpo na sepultura, o espírito e a alma está com o Senhor, consciente na presença de Deus. Esse é um argumento. Um outro argumento legal também é que, se a pessoa não tem lembranças, não tem consciência, como se daria o tribunal de Cristo? Então, vamos lá, a pessoa morre em Cristo, salvo, ele ressuscita ali para ter um julgamento no tribunal de Cristo, para ser recompensado conforme o que fez na obra do Senhor, e o Senhor chega para ele e fala assim: eu quero te recompensar o tempo de fidelidade lá na igreja local, servindo ao seu pastor, servindo aos irmãos, me servindo lá. Aí a pessoa olha para o Senhor e fala: eu? Quem sou eu?
Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Não, então nós precisamos sim levar conosco as lembranças. Agora, essas lembranças não afetarão a nossa condição lá. Eu falo isso porque pessoas podem perguntar: e se eu lembrar de alguém que não foi salvo, eu vou ficar triste? Bom, essa consciência, essa lembrança não afetará a nossa condição lá. Porque a Bíblia fala que lá não haverá choro, pranto, nem tristeza, porque as primeiras coisas passaram. Então esse é um argumento aí que eu utilizo. André já citou aí o do rico, que ele lembrou que tinha 5 irmãos. Ele diz assim: eu tenho 5 irmãos e envia Lázaro para que eles não venham para esse lugar de tormento, para que pregue para ele, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, a Bíblia ela é maravilhosa, porque ela dá a resposta para muitas coisas que a gente fica, né, se perguntando, mas isso é só falta de leitura da Bíblia, porque todas essas questões que Saulo respondeu, ele respondeu baseado em textos bíblicos, gente. Então, não Isso foi mesmo. o que ele pensa, foi o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E a gente só tem mais um minutinho. E se alguém tiver mais uma pergunta, alguma dúvida, eu acho que foi bem esclarecedora, assim, todas as questões. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou dar 30 segundos para vocês perguntarem. Lá na glória, vamos lembrar de mãe, pai, irmãos e filhos? Eu Foi o que ele creio que acabou de sim. falar, né? Eu creio que sim. A gente só não tem o vínculo, não encontramos o vínculo familiar. Eu não vou encontrar lá, por exemplo, a pessoa teve 3 casamentos aqui, né? A primeira esposa morreu, a segunda esposa morreu, a terceira esposa também. Aí quando chega lá, ele fica: peraí, mamãe mandou eu escolher qual dessa é a minha esposa. Não. Agora, o reconhecimento, sim, mas nós não encontramos aí essa ideia desse contexto. Olha, uma pergunta legal aqui. Saulo, Vilmar perguntando: me tira uma dúvida, Jesus continuou sendo homem ou não? Bom, a Bíblia fala que nós temos um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele tanto é homem, como ele também é Deus, porque uma vez que o Verbo se encarnou, ele é Deus, homem, né? Ele era antes Deus sem ser encarnado, lógico. Ao se encarnar, Deus, homem, e continuará aí para sempre homem. Agora, lógico, né? Não só homem, é Deus homem, em glória à destra de Deus o Pai. Amém. Saulo, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu fiquei até meio preocupada. Eu vi umas fotos de Daiane na praia. Eu disse: meu Deus, ele tá de férias e eu tô atrapalhando as férias. Mas eu A acho que gente devia chegou ser fotos no ontem, final de semana, né? foi o final de E eu semana, a gente disse: chegou eita, eu tô ontem. atrapalhando as férias dele. Mas muito obrigada, gente. Eu queria continuar indicando. Se vocês querem saber mais sobre escatologia, compre o livro de Saulo. É uma bênção. Vocês vão aprender tanto, tanto, tanto sobre, não só sobre o estado dos mortos, mas sobre todos os assuntos de escatologia que são relevantes para a gente. Próxima terça, a gente vai estar às 21 horas com o reverendo André Luiz falando sobre a grande tribulação, que não deu tempo da gente falar, assim, o tempo foi curto. E hoje foi excepcional às 20 horas por conta de um errinho aí na arte. Mas muito obrigada, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Para mim sempre renova assim, o meu aprendizado, apesar de eu já ter estudado tudo isso. Mas escatologia é um assunto muito, ao mesmo tempo que é fácil, ele é complexo se a gente não estiver estudando sempre, não é isso, Saulo? É isso mesmo, é algo que você precisa ter uma constância no estudo, né? Tem que estar sempre estudando. E aí, quem perdeu o início dessa live vai ficar salva, certo? No meu IGTV. André tá falando, a gente fez uma escola maravilhosa, que foi a Escola de Escatologia do Reino. No ano que vem vai ter. Eu acho que eu vi bem rapidinho o reverendo Jonatas Bragato entrando. Não sei se ele só entrou e saiu, mas se ele tá aí, bênção, a gente tá com saudade das suas aulas. Eu Amém. tive 3 professores tops nessa escola, que foi o professor Saulo, o professor André Luiz e o professor Jonas Bragato. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer o ano que vem, façam. Muito obrigada, Saulo, pela sua disponibilidade no dia de hoje. E eu creio que a gente vai fazer mais lives dessa, viu? Meu pastor já está falando ali que precisamos de mais lives como essa. Quem sabe esse mês, se você tiver disponibilidade, a gente faz mais sobre mais um assunto que você é top. Amém. Amém.